Outro dia eu fiz uma análise no Twitter comentando as diferenças que mais me chamam a atenção entre a Fantástica Fábrica de Chocolate do Mel Stuart, de 1971, e a Fantástica Fábrica de Chocolate do Tim Burton, de 2005. A primeira versão do livro do Roald Dahl, no caso, né, o filme de 71, protagonizado pelo Gene Wilder, ele tem uma atmosfera aparentemente mais convidativa, ele tem um lado mais em tons pastéis, ele é um filme musical de modo geral, muito além das sequências de Oompa Loompa cantando, ele tem cenas musicais, o próprio Charlie tem uma vida muito mais normal, muito menos pobre e sofrida do que na versão do Tim Burton, mas por outro lado, é um filme em que as sequências que entrecortam os principais momentos do filme demonstram que ele tem uma desilusão e uma desconfiança muito grande com relação às crianças. Você tem, por exemplo, uma cena em que as crianças assinam um documento para entrar na fábrica, do contrário, elas não vão poder entrar. Você tem outra cena em que as crianças são testadas por um sujeito misterioso para a gente ver se elas têm ou não caráter, né, de fazer ou não uma certa coisa, de entregar ou não uma certa coisa. O próprio Charlie e o avô cometem um pequeno delito ali no filme, na Fantástica Fábrica de Chocolate de 71. Para quem viu, lembra bem da sequência da bebida voadora, por exemplo. Fora, óbvio, aquela cena incrível em que o Gene Wilder explode para o avô do menino, para o vovô Joe do Charlie. Aquela é uma cena muito impactante, é muito adulta até para um filme tão convidativo e tão infantil. A Fantástica Fábrica de Chocolate do Tim Burton, por outro lado, é meio que o oposto. Enquanto o filme de 71 era um filme adulto quase, num corpo de filme infantil, o filme do Tim Burton é quase que um filme, não vou dizer adulto, ou melhor, não vou dizer que ele tem um corpo de filme adulto, mas ele tem um corpo sombrio que esconde um lado mais otimista e mais singelo. O Charlie do filme do Tim Burton é um Charlie muito mais sofrido, que tem uma vida muito mais trágica, muito mais triste, uma casa muito mais pobre. Ele é pintado como se fosse a criança mais pobre da cidade inteira, quiçá do mundo inteiro, né? E a fábrica, por outro lado, é aquela coisa muito distante, aquela construção escura, sombria, né? Que parece um sonho completamente impossível. Então ele tinha um tom de fábula maior, o filme do Tim Burton, na minha opinião. Os códigos estão aí muito claros, eu não estou fazendo necessariamente uma análise de qual dos dois é melhor, mas são filmes diferentes. Se você me perguntar qual que eu gosto mais, eu não saberia dizer, porque eu realmente gosto muito dos dois filmes, embora tenha crescido mais com a versão do Tim Burton, a versão de 2005, porque é a versão da minha geração, não tem pra onde correr com isso, né? Pois bem, gostando dessas duas versões e notando essas diferenças curiosas entre os dois, chegamos aqui ao Wonka, que é esse filme de origem do personagem do Willy Wonka, né? Esse personagem que marcou presença aí com o Gene Wilder primeiro e depois com o Johnny Depp. E é um Wonka bem diferente dos dois. É um Wonka bem diferente como filme e é um Wonka diferente como personagem. E eu gostei consideravelmente desse filme, que é dirigido pelo Paul King e protagonizado aí pelo Timothée Chalamet. Mas antes de entrar em detalhes sobre o porquê de eu ter gostado do Wonka, eu queria lembrar você que ainda não fez isso, se inscreva aqui abaixo no canal, curta o vídeo porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o vídeo para outras pessoas. E lógico, deixe o sininho das notificações sempre ativado para receber notificações quando a gente postar vídeos novos aqui. E se você gostar do conteúdo, você pode me acompanhar tanto no Twitter, eu estou sempre fazendo recomendações, análises, comentários sobre cinema de modo geral, e também o meu Letterboxd. Eu vou deixar os dois aí na tela e também na descrição do vídeo. A primeira coisa que me chama a atenção positivamente nesse Wonka é que o Paul King, que é o diretor de Paddington, né, do primeiro e do segundo Paddington, dois filmes que eu gosto muito, ele traz uma doçura e uma ingenuidade que não estão presentes dessa maneira na obra do Mel Stuart nem na obra do Tim Burton, porque os dois filmes ali da Fábrica de Chocolate têm um lado sombrio, seja na forma, seja no subtexto. Aqui não. Aqui, lógico, você tem um lado melancólico presente, sobretudo nas memórias do Willy Wonka com relação à mãe dele, que é vivida pela Sally Hawkins, em breves aparições, mas muito doce. A Sally Hawkins é uma atriz de uma áurea de fofura inacreditável, né? Vídeo, por exemplo, o que ela faz na Forma da Água. Mas não tem um lado sombrio que determina os encaminhamentos da história ou a atmosfera geral desse Wonka. Pelo contrário, é um filme doce, é um filme otimista, é um filme que tem um abraço considerável à fantasia, o que eu já acho uma vantagem muito grande. Ele não se apega a nenhum tipo de realismo das situações, né? O filme tem sim uma dose curta de realismo no começo, quando o personagem todo sonhador, cheio de vontade de mostrar o chocolate dele para o mundo e abrir a loja dele, cai na armadilha da personagem
personagem da Olivia Colman, que é a dona de uma pensão que basicamente coloca um bocado de letras miúdas no contrato para endividar um monte de gente e tornar várias pessoas prisioneiras dela, né? Então sim, tem um pequeno realismo aí nesse momento do filme, mas isso rapidamente é quebrado com a sequência de músicas que se sucedem. Isso daqui é definitivamente um filme musical. E aí vai um breve parêntese, eu acho que as sequências musicais passam longe do memorável como músicas originais, no caso. Eu acho que todas as músicas novas que o filme traz não deixam grande impressão, apesar de serem bonitinhas e bem feitinhas, bem cantadinhas. E, além disso, eu preciso também dizer que o Timothée Chalamet, por mais que cante bem, por mais que seja afinado, isso é o mínimo, né, para protagonizar um musical, ele não tem uma voz muito marcante, ele não tem aquele brio na voz, aquela coisa que envolve você emocionalmente na música. E tudo me parece aqui também muito controlado. As sequências musicais não têm aquele entusiasmo, aquela energia toda que poderiam ter. Elas são fofas, elas são bonitas, elas têm muita ludicidade, elas se abrem, como eu falei, para a fantasia de forma muito pertinente, mas elas carecem de uma certa vitalidade. E talvez, eu estou criticando isso, mas talvez isso faça parte justamente dessa ideia geral do filme, que é uma ideia realmente um pouco mais inofensiva. Mas por outro lado, em defesa da minha ideia, um filme como O Rei do Show, que é profundamente irregular e que tem vários problemas, tem várias questões de intenção complicadas também, é um filme igualmente infantil e apropriado, entre aspas, e tem uma energia maior, tem uma vitalidade maior nas sequências musicais. Aquele filme que tem uma relação bem interessante com esse Willy Wonka, esse Wonka aqui, do Paul King, os dois filmes têm muita coisa em comum, mas O Rei do Show, em tudo que tem de errado, funciona melhor nas sequências musicais do que o Wonka. Dito isso, o Wonka tem um desenvolvimento narrativo muito bacaninha, muito voltado para um senso de humor que é infantil, que é às vezes meio absurdo, como uma sequência que envolve uma girafa no meio da igreja, mas que tem uma dose de sinceridade muito grande na maneira de lidar com esse senso de humor. Não é um humor espertinho, não é um humor voltado para fazer piscada para o público, muito pelo contrário, é um humor para toda a família e também não é um humor careta, não é um humor chato, né? Você tem uma cena, por exemplo, de um personagem usando um shortinho, que é uma sequência que eu dei risada alta no cinema, porque eu vi que a intenção era realmente oferecer esse momento mais leve, mais brincalhão e mais bobocão mesmo, no melhor sentido da palavra. Acho que Paul King foi o melhor diretor pensado possível para esse projeto nesse aspecto, para fazer um filme nesse estilo aqui. E o Timothée Chalamet, por outro lado, que é um ator que, na minha opinião, não tem muito gingado para essas sequências musicais, tampouco para o senso de humor mais brincalhão do filme, leva bem esse lado de um protagonista ingênuo. Então não é aquele Willy Wonka que vai se tornar, pelo menos não me parece um filme que está cimentando um Willy Wonka a caminho da excentricidade, da sociopatia. Não, me parece que eles estão aqui estabelecendo uma nova franquia, uma nova ideia de personagem que passa por essa doçura, por essa ingenuidade, por esse bom caráter. É um personagem que durante o filme inteiro não demonstra nenhum tipo de falha de caráter, nada que indique um pensamento de megalomania, muito pelo contrário, ele é 100% altruísta, 100% bom, puro, divertido, só está interessado em mostrar o chocolate dele para o mundo e combater, lógico, esses inimigos dele que são esse trio, né, esses vilões aí, um cartel de donos de loja que mais funcionam como uma gangue, né, que controla e corrompe todo o poder, todos os níveis de poder da cidade, desde a polícia até o clero. Até as caracterizações desses vilões dizem muito sobre essa proposta do Paul King. São vilões muito caricatos, são vilões completamente maus, né, e ao mesmo tempo meio burros, né, que caem em ciladas, em coisas que qualquer vilão de filme um pouco mais sério, que se preze, jamais cairia, né? Então isso também denota essa ingenuidade, essa doçura de Wonka muito apropriada. De modo geral, um filme bem redondinho mesmo, apesar dessa minha ressalva com relação às sequências musicais. E sim, estruturalmente ele é bem previsível, ele é bem convencional, mas no fim essa modéstia, né, essa doçura, esse lado convencional do filme talvez funcione até como uma subversão dentro daquilo que a maior parte dos espectadores, fãs ou não de A Fábrica de Chocolate, esperava de um filme de Willy Wonka. Então, de modo geral, fiquei feliz, fiquei surpreso e fiquei curioso para saber o que é que o Paul King e o Timothée Chalamet pretendem fazer em próximos filmes, porque certamente eles não vão parar por aqui, não.